E a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Nesta noite eu quero trazer uma palavra para o teu coração. O Senhor ministrava uma palavra no meu coração e eu quero trazer uma palavra para o coração dos irmãos, que se encontra em Gênesis 22, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas que, tendo Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor, ela diz que Abraão, ele era um homem conhecido pela sua fé. Abraão era um homem a qual o Senhor, quando mandou que ele saísse do meio da sua parentela, da sua terra, e fosse para um lugar a qual ele não conhecia. O Abraão, ele obedece ao Senhor, mesmo sem saber para onde ele iria. Ele vai, ele obedece ao Senhor, porque Abraão é um homem que ele anda pela fé. A palavra do Senhor vai dizer que Deus dá um filho a Abraão. A promessa a qual o Senhor havia feito a Abraão se cumpre na vida de Abraão, a qual Abraão e Sara têm um filho chamado Isaque. Mas acontece que a palavra do Senhor vai dizer que Deus prova a Abraão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nesta tarde que muitas vezes nós somos provados naquilo que mais nós amamos, naquilo que muitas vezes o Senhor ele vai requerer de você sacrifícios, muitas vezes que para você pode ser dolorido, mas o Senhor muitas vezes quer provar a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor manda que Abraão vá até o monte para sacrificar o seu filho Isaque. A Bíblia vai dizer que pela madrugada Abraão levanta e sobe para o monte Moriá, juntamente com Isaque e seus dois servos. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão segue caminho ao monte Moriá. O interessante é que a palavra diz que o tempo todo Abraão nem uma hora falou, nem uma hora ele reclamou, nem uma hora ele questionou o Senhor, ele somente obedeceu e subiu para o monte Moriá. A Bíblia vai dizer que ao terceiro dia, levantando-se Abraão os olhos, viu de longe o lugar e disse aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu vou com o moço, irei até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero dizer para você: entregue o teu melhor no altar do Senhor, entregue aquilo que você tem de melhor diante da presença do Senhor. A palavra do Senhor não vai dizer em todo momento Abraão ele estava em silêncio. Imagina a dor de Abraão ter que sacrificar o seu filho, um jovem a qual o Senhor fez a promessa sobre a vida dele, de que a descendência dele não iria poder se contar. Mas Abraão, ele não questiona, ele vai em silêncio todo o tempo. Imagine você sacrificar aquilo que você sacrificar o seu filho, a quem você ama. Este homem, ele estava indo sacrificar o seu filho ali no monte, mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que se o Senhor estava pedindo o seu filho, o Senhor iria fazer algo. E se o filho viesse a morrer, o Senhor tinha poder para ressuscitar. Eu quero dizer para você nesta noite: o Senhor ainda tem o controle da tua vida. O Senhor ainda tem controle sobre a vida dos teus. Xarabi andaga sobre Kemenevia. E ainda que vier a morrer, o Senhor ainda faz ressuscitar. Eu estou falando aqui de uma forma espiritual. Eu não sei o que é que está à beira do sacrifício da morte na tua casa, na tua vida, mas eu quero dizer que o Senhor ainda ressuscita. Eu quero dizer que o Senhor ainda provê. Xarabi andaga sobre Kemenevia.
Abraão tinha uma fé tão grande no Senhor que ele disse: fique aí, porque eu vou com o moço adorar e nós voltaremos a vós. Ele sabia que ia voltar com seu filho, que o Deus que ele servia era o Deus que estava pedindo o filho dele, era o Deus que ia trabalhar na vida dele, em cima daquele monte. Alábia andarra sobre Kemenévia. Então eu quero dizer para você que no monte do Senhor, aonde você vai sacrificar, existe livramento da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que aonde você vai sacrificar, o Senhor está lá. Xarabiandaga sobre Kemenébia. A Bíblia vai dizer que Abraão ele sobe para o monte com o seu filho e a lenha e o cutelo, Isaac e o fogo. Somente isso Abraão levava. Não existia sacrifício, porque o sacrifício era o próprio Isaac. A Bíblia diz que ele vai subindo. A Bíblia vai dizer então que Isaac pergunta ao seu pai. Então falou Isaac a Abraão, seu pai: meu pai. E disse ele: eis-me aqui, meu filho. E disse ele: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Louvado seja o nome do nosso Deus, que entende o teu choro, entende o teu questionamento, entende as tuas lágrimas, entende o que você está passando, sabe o que você está necessitando. Xarábia, sebre, kemenévia. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão dá uma resposta para Isaac. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Relabiandaga sobre. A Bíblia vai dizer: vieram ao lugar que Deus dissera, e edificou ali Abraão o altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele prepara o altar, ele prepara a lenha, ele prepara tudo o que precisa ser preparado para oferecer Isaac como sacrifício. Eu não sei o que é que o Senhor quer que você sacrifique. Eu não sei o que é que o Senhor quer que você coloque diante do altar. Eu não sei o que é que o Senhor está querendo de você. Ele preparou o altar para o holocausto. Abraão, ele não temeu. Abraão, ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Senhor tinha o poder e o controle e poderia chegar no último instante. Eu quero dizer para você, nesta noite, o Senhor vai chegar quanto menos perceber. Xarábia, sebre, kemenévia. O Senhor vai chegar, se for necessário, no último instante, o Senhor chega. Mas aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele falou ao teu respeito, se cumprirá. A Bíblia vai dizer que quando Abraão estende a sua mão, quando Abraão toma o cutelo e estende a sua mão para imolar o seu filho, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor bradou desde o céu. O céu se levantou ao teu favor nesta noite. O céu se levantou ao teu respeito. O céu está enxergando o teu sacrifício. O céu está recebendo o teu sacrifício. O céu está recebendo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a sua mão sobre o moço e não lhe façais nada, porque agora eu sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho único. Eu sei que tu temes a Deus, a lábia sebrequemenévia. Mas o Senhor já sabia que Abraão não ia negar o seu filho. O Senhor já sabia que Abraão ia sacrificar.
O Senhor conhecia a vida de Abraão, porém Abraão não sabia que estava sendo ali, sobre aprovado pelo Senhor. E o Senhor tem te provado. O Senhor tem te provado como fogo, na fornalha da aflição, na fornalha da angústia. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão levanta os olhos, eis que ele viu por detrás dele um cordeiro. Elábia sobrecomandovia, travado pelas pontas num manto, e foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia do monte do Senhor, se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho, que deverás que te abençoarei grandiosamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, aleluia, como a areia que está na praia e no mar, a tua semente pois possuirá a porta dos seus inimigos. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Senhor ali faz uma promessa sobre a vida de Abraão, porque Abraão não negou seu filho, e o Senhor lança uma promessa sobre a vida dele, de que o povo dele não ia se poder contar. Relábia sobre comandovia. No meio desta prova, o Senhor faz promessa sobre a tua vida. No meio desta aflição, o Senhor abre porta diante de você. No meio dessa angústia, o Senhor é Deus que provê, é o Deus que te sustenta, é o Deus que te acalenta nesta noite. Eu não sei quanto tempo você tem passado por uma determinada situação, mas eu quero dizer para você que aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida acontecerá. O Senhor fez uma promessa, e neste lugar de sacrifício, o Senhor reafirma a promessa sobre a vida de Abraão. E eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor manda eu te dizer: o Senhor está reafirmando a promessa sobre a tua vida. O Senhor está reafirmando a promessa sobre a vida dos teus. Xarabe andaga sobre aí não irá cair no esquecimento, porque o Senhor está vendo e está enxergando o teu sacrifício. Tem pessoas aqui que têm sacrificado e Deus tem recebido o teu sacrifício, diz o Senhor.